Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, aleluia! Flamengo ganhou um jogo fora de casa na Libertadores pela primeira vez desde 2022. Mas a atuação não foi legal não, vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado, tem ali o link para você ir a kto.bet.br para fazer sua jogada na segunda rodada da Libertadores. Na semana que vem já tem rodada de novo da Libertadores e os clubes brasileiros bem favoritos nos seus jogos. Botafogo bem favorito contra o Carabobo, o Flamengo bem favorito contra o Central Córdoba no Maracanã, o Palmeiras também bem favorito para o seu jogo. Então assim, quer fazer a sua jogada com responsabilidade, sabendo que você pode perder o seu dinheiro, sabendo que é proibido para menores de 18 anos, só vi no link que está no primeiro comentário fixado, kto.bet.br. É uma casa totalmente regularizada, totalmente segura, autorizada pelo governo a operar, e você pode jogar lá com responsabilidade. Primeiro comentário fixado desse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira para falar da vitória do Flamengo sobre o Táchira da Venezuela e para falar de uma maneira geral da participação dos brasileiros, e que nenhum brasileiro acho que fez grande jogo na estreia da Libertadores. Acho que nenhum deles conseguiu, quer dizer, nenhum brasileiro conseguiu fazer um grande jogo e ganhar o seu jogo, porque nesse balanço da primeira rodada, Flamengo, São Paulo e Palmeiras venceram seus jogos pela diferença mínima. Flamengo e São Paulo 1-0, Flamengo no Táchira, São Paulo no Tadieres, e o Palmeiras ganhou de 3-2 do Sporting Cristal em Lima. Dois times brasileiros perderam. O Botafogo perdeu para a Universidade de Chile, no Chile, num jogo em que ele teve ali o controle da partida, mas foi pouquíssimo agressivo, errou muito passe e acabou sendo penalizado numa jogada que a Laú acelerou. E o Fortaleza, esse foi amplamente dominado e tomou um 3-0 do Racing em casa, e poderia ter sido mais. E aí teve um outro jogo envolvendo brasileiros, um confronto brasileiro, Bahia e Inter, que terminou 1-1 e que foi um grande jogo, acho que talvez o grande jogo da primeira fase, da primeira rodada da Libertadores. 1-1 no jogo disputado em Salvador. Bahia acho que jogou melhor, o Bahia teve mais chance, mas de novo saiu na frente e não conseguiu manter o resultado. O goleiro Ronaldo bateu roupa numa finalização do Inter pelo lado direito, e o Ener Valencia estava lá para empurrar para a rede. Então foi mais um resultado que sai com a sensação, embora o Inter tenha feito um bom jogo. Acho que o Inter, especialmente no primeiro tempo, em vários momentos teve condição de atacar o Bahia, teve condição de gerar jogo. O Bahia jogou melhor, então acho que pelo volume do que foi produzido, o Bahia merecia vencer o jogo, mais um jogo que ele deixa escapar. Acho que é normal isso, primeira fase de Libertadores, os clubes brasileiros entrarem ainda pegando o ritmo na competição. Na maioria desses duelos, você tinha ali a sensação clara de que o clube brasileiro era melhor, que o clube brasileiro tinha mais condição, mas no fim, partidas bem burocráticas, acho que de todos eles, tirando Bahia e Inter, todos eles fizeram partidas bem burocráticas ou ruins, e no fim a gente viu os resultados darem 3 vitórias para o Brasil em jogos em vantagens mínimas, né? Todas vantagens de 1 gol de diferença, além de 2 derrotas, uma doída do Fortaleza e o bom empate entre Inter e Bahia e Inter no caso. E eu queria falar aqui do Flamengo, porque a torcida do Flamengo cobra muito que a crítica, a mídia gosta de avaliar o Flamengo com uma régua mais exigente. Eu acho que em alguns momentos isso acontece, mas daqui da minha parte eu procuro não fazer isso. Por quê? Porque acho que a gente tem que, no futebol, analisar também os contextos, né? Então, por exemplo, o Flamengo ontem ganhou e não fez um bom jogo.
Acho que isso está muito claro, dito pelo próprio Felipe Luiz na entrevista coletiva. Mas, quando eu venho aqui, eu também venho e digo que o Palmeiras também ganhou e não fez um bom jogo. Muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras esteve 2 vezes na frente, tomou um empate 2 vezes. Um time com pouquíssima pegada, um time pouquíssimo criativo na maior parte do jogo. Tudo bem que os 2 gols que o Palmeiras levou foram 2 finalizações de uma felicidade incrível de quem chutou, então é mais mérito de quem chutou, chutes de longe, né? Então o Palmeiras não se defendeu mal num geral, mas o Palmeiras fez uma partida ruim. O São Paulo fez uma partida ruim também contra o Tadieres, em especial ali no segundo tempo, em especial depois que fez 1-0 numa finalização de fora do Alisson, que o goleiro do Tadieres colaborou. Então, assim, os 3 que venceram, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, não jogaram bem, na minha visão. E que tá ok, tá normal. Primeira rodada de Libertadores, ninguém é campeão da Libertadores pelo que faz na primeira rodada, né? A competição, ela ultimamente vem sendo dominada por brasileiro e é uma competição na fase de grupos e outra no mata-mata. Acho que isso está muito claro como você vira a chave no mata-mata. Mas o que tem no Flamengo é que o Flamengo é um time que, ainda mais com o Felipe Luiz, é um time que tem buscado ser muito impositivo, tem buscado fazer uma imposição muito grande. E é um time que tem gerado muito jogo e que tem tido problemas para aproveitar as chances. E ontem o Flamengo, ele continuou com problema para aproveitar as chances, ele não gerou muito jogo e ele não conseguiu se impor na maior parte do tempo. Então, assim, dentro do que o Flamengo busca ser, ontem não foi uma partida boa do Flamengo. O próprio Felipe Luiz bateu muito nessa tecla na entrevista coletiva. Ontem o Flamengo não teve muitos desfalques, o Flamengo não teve muitos jogadores importantes, né? O Flamengo não teve o Wesley na lateral direita, o Flamengo não teve o Plata, e eu vou falar do Plata já já, além de não ter Gerson e Arrascaeta. Não estou nem considerando Vinha e Pedro, porque esses já estão afastados há muito tempo. Mas dos jogadores que estão jogando e estão à disposição em 2025, o Flamengo não teve bons desfalques ali. O Flamengo não teve bons valores, teve muitos desfalques. Wesley, Plata, Gerson e Arrascaeta. A ausência do Gerson e do Arrascaeta gera um problema muito grande de criatividade para o Flamengo, é verdade. O Plata, que é um jogador que chegou no Flamengo com muita empolgação, mas tendo muito problema para ser efetivo, em 2025 acho que ele tem jogado bem, inclusive tem sido um jogador que tem conseguido suprir a ausência do Arrascaeta ou do Gerson por dentro, e ontem também o Plata não estava à disposição. O Wesley, gerando muito jogo pela direita, seja atacando o corredor, seja atacando por dentro, fez muita falta também. Mas independentemente dos desfalques, o Flamengo tinha que ter jogado melhor contra o Táchira. O Táchira é um time muito frágil, é um time que tenta ter muito a posse de bola, então o Felipe Luiz falou aqui ontem que em vários momentos o Táchira teve posse de bola, porque é a característica do time. E, num geral, o Flamengo não conseguiu fazer um jogo em que você via o Flamengo ser o que o Flamengo do Felipe Luiz quer ser. Um time burocrático, um time lento na distribuição, o Felipe Luiz falou sobre isso. Um Flamengo que se mexeu pouquíssimo. Um Flamengo tendo muita dificuldade para gerar jogo quando a bola ia para a faixa central do campo. Quem tentou fazer esse trabalho na faixa central foi o Michael e o Luiz Araújo. Os dois fizeram uma partida muito ruim, muito abaixo. O Luiz Araújo ainda, pelo menos, se mexeu ali em alguns momentos, teve 2 chances de gol no primeiro tempo. Mas o Luiz Araújo errou praticamente tudo. O Michael acertou uma jogada no jogo todo, que foi a bola para o Luiz Araújo no primeiro tempo. E, no geral, um Flamengo muito burocrático. Eu até entendo que o Flamengo possa ter se preservado ou possa ter tentado se preservar por conta da maratona. E aí você tem um jogo que você
enfrenta um time sabidamente mais frágil que o seu, sabidamente com limitações, talvez você dê uma baixada ali na intensidade e tente dar uma administrada. Mas não dá para você querer administrar um jogo, não dá para você querer baixar a intensidade, e o Flamengo baixou a intensidade em relação à média do time, com o jogo 0-0 ou com o jogo 1-0. Precisa descansar pelo calendário e quer descansar num jogo em que você é bem melhor que o adversário? Mata o jogo. Faz 2-0. O Flamengo não fez isso. O Flamengo no primeiro tempo demorou uns 25 minutos para conseguir entrar no jogo, para conseguir encaixar, perde e pressiona. Depois fez isso. Nesse meio tempo teve 2 chances ali com o Luiz Araújo, teve uma outra finalização do Bruno Henrique e só. O Cebolinha muito sumido pelo lado esquerdo. No segundo tempo, parece que o Flamengo volta um pouco melhor. O Felipe Luiz deve ter dado uma bronca ali no vestiário. O Flamengo volta diminuindo espaço, roubando bola e tudo. E rapidamente já diminui também o ritmo. Aí quando o Felipe Luiz faz as mudanças, em que ele tira o Michael muito mal no jogo, ele tira o Ayrton Lucas muito mal no jogo, bota o Alexandre e troca De La Cruz pelo Alan, o Flamengo dá uma melhorada ali e o gol sai logo depois. Numa das poucas jogadas em que o Flamengo acelerou o passe, uma das poucas jogadas que teve conexão de jogadores pelo lado do campo, o Alexandre recebeu a bola invertida, rolou pro Cebolinha, o Cebolinha, a bola ia sair, ele se estica, se dá um gás para sair, cruza para o meio da área, o Bruno Henrique cabeceia no primeiro pau, a bola não entraria e o Juninho, que tinha acabado de entrar, ele faz o gol de peito no segundo pau. Foi uma jogada que você falou, olha o Flamengo aí esticando a corda no jogo. Rapidamente voltou pro modo burocrático e aí nesse modo burocrático foi deixando o tempo passar, foi deixando as coisas seguirem, o Juninho cheio de vontade lá na frente, mas o Luiz Araújo continuando, perdendo muita bola, o Cebolinha também num nível muito abaixo. Depois foram sendo feitas as substituições e o Alacian entrou no lugar do Cebolinha, entrou no lugar do Bruno Henrique, não gerou tanto jogo assim. E aí depois, com o passar do tempo, o Flamengo foi dando campo pro Táchira, que aos 47 do segundo tempo mandou uma bola na trave, depois de uma bola cruzada na direita e mandou uma bola na trave. Então assim, não é cobrando o Flamengo de uma forma desproporcional por ser o Flamengo. É cobrar o Flamengo para o Flamengo tentar ser o que o Flamengo entende como seu jogo ideal. E ontem o Flamengo não fez isso. Eu até, de novo, entendo uma tentativa de administrar o resultado. Ou uma tentativa de guardar gás. O Flamengo vai sair da Venezuela, vai para Salvador, jogar contra o Vitória. Depois volta ao Rio de Janeiro para jogar com o Central Córdoba. Depois viaja para o Rio Grande do Sul para jogar com o Grêmio. Então, assim, é um calendário duro. É um calendário difícil. Eu entendo que você olha ali um jogo que dá para poupar. Não é cobrar o Flamengo para dar espetáculo. Não é cobrar o Flamengo para golear. É cobrar o Flamengo para fazer o que o time é programado para fazer. E ontem, se você faz 2-0, você mata o jogo, você poderia administrar e poderia descansar. No fim, o que importa para o Flamengo é que foi uma vitória fora de casa e o Flamengo não ganhava um jogo fora de casa desde a semifinal da Libertadores de 22. O Flamengo ganhou do Vélez Sarsfield de 4-0 na Argentina, na ida da semifinal. Esse jogo, se eu não me engano, foi em outubro de 2022. E de lá para cá o Flamengo não ganhou fora de casa em 23, não ganhou fora de casa em 24 na Libertadores. E no meio do caminho tem algumas derrotas constrangedoras. Perdeu para o Alcas fora de casa, perdeu para o Palestino. Então, assim, nesse aspecto foi importante para o Flamengo ganhar um jogo de novo na Libertadores, fora de casa, e ainda mais porque o jogo entre eles, o outro jogo do grupo, o Central Córdoba empatou com a LDU na Argentina, e assim o Flamengo já começou liderando o grupo. Mas é isso, é esse o balanço. Agora eu quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, diz aí se você concorda com a crítica, se você acha que eu estou cobrando o Flamengo de forma exagerada.
No mais, aquilo que você está acostumado. Like, se inscreve no canal, sininho das notificações e vem aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Vai lá em kto.bet.br, faz sua jogada na segunda rodada da Libertadores, tem várias oportunidades, vários mercados lá, sempre lembrando que a aposta é arriscado, você pode perder o seu dinheiro, não é investimento, então você tem que jogar com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!